Olá para todos vocês, sejam mais uma vez bem-vindos na nossa temporada Negócio do Futuro do canal Inovação em Pauta. E hoje é o último episódio dessa temporada especial aí, que trouxe muito conteúdo interessante, muitos convidados incríveis, e nós podemos aí falar muito sobre negócios do futuro, sobre tantos temas, tantos assuntos que vale a pena vocês conferirem no nosso canal Inovação em Pauta lá no YouTube, porque lá vocês vão conhecer todas as temporadas do programa. Então, mais uma vez, bem-vindos e vamos dar início hoje ao nosso programa desse último episódio. Bom, eu vou começar com uma pergunta, né? E um texto feito pelo Danilo Maeda, né? O Danilo é head da Bion, que é do grupo FSB, e ele faz a seguinte pergunta logo após aí, né, essa semana que se passou da COP26. A COP26 vai ficar na história? Depende. Esta costuma ser a melhor resposta simples para perguntas difíceis. Comentamos antes do evento que as expectativas eram grandes pela sua relevância estratégica e pelo fato de estar mais clara que nunca a urgência do tema, com o relatório mais recente do IPCC. A ampla cobertura midiática do encontro deu o tom do quanto esperava-se que a Conferência de Glasgow fosse um marco histórico. Mas agora que ela aconteceu, podemos dizer que atingiu as expectativas? Depende. Depende do que se considera histórico para uma reunião da ONU. Depende de quem assinou ou vai assinar os compromissos anunciados. Depende de quem analisa. Ativistas dizem que as expectativas foram frustradas. Chefes de Estado defendem que os avanços são inéditos. O fato é que tivemos avanços, mas ainda há um espaço entre os compromissos assumidos e a mudança necessária para conter o aquecimento global no limite de 1,5 graus Celsius, estabelecido já lá no Acordo de Paris. A soma das novas NDCS, que são as contribuições nacionalmente determinadas, nessa sigla aí em inglês. E tudo isso, né, somando as emissões que representam 2,4 graus Celsius de elevação. Se a COP26 será história, depende das ações práticas a serem adotadas a partir de agora. É por isso que esse relatório olha para frente, para filtrar os impactos, os riscos e as oportunidades mais relevantes. Saber se Glasgow será vista como histórica depende disso. E o nosso futuro também depende. Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Inovação em Pauta. Muito obrigada a todos vocês e agradecendo aqui a presença da nossa convidada especial, a Francine Póvoa. Que seja muito bem-vinda, minha querida. Obrigada pelo convite, adorei. Nós vamos apresentar um pouco mais aqui da Francine. Primeiro, assim, Alessandra, que carinho você ter lido, né, esse relatório da FSB, que uma parceira nossa, Roberta Florido, carinhosamente nos encaminhou. Então, Roberta, quem passa pela Inovação em Pauta, né? Sempre inovação em pauta. Sempre inovação em pauta. Obrigada, agradecendo essa contribuição importantíssima para a gente aqui para o programa. Mas vamos de Francine, que esse papo está quente, está fervendo e que a gente não quer participar desse aquecimento global que está acontecendo por aqui. Então, Francine, desde muito cedo, escolheu o mundo da gestão para atuar profissionalmente por sentir que negócios, se bem conduzidos, podem ser uma poderosa força de transformação da sociedade. Ela tem graduação e mestrado em administração, atuou por 12 anos como executiva em empresas de diferentes segmentos, vivenciou desafios e dilemas do mundo corporativo e, em 2019, se tornou embaixadora do capitalismo consciente no Brasil, por ter a convicção de que é possível unir propósito elevado e resultado financeiro nos negócios. Em 2019, fundou a Legacy for Business,
uma startup de consultoria e treinamentos fora da caixa, que nasceu com a missão de ajudar empresas a implantar uma gestão mais consciente, inovadora e sustentável. Atualmente, Francine, que vem aqui abrilhantar essa noite conosco, esse encerramento com chave de ouro e abertura de um novo ciclo de inovação em pauta, colabora com empresas e profissionais para que possam compreender como que essa siglinha, que a gente vai falar muito aqui, ESG, pode acontecer na prática e não no papel, não nos acordos, mas nas evidências, porque o mundo aí está precisando desse calma, né? Desse calma, ou desse banho de água fria para todo mundo ficar mais tranquilo relacionado aos créditos aí relacionados à descarbonização, que é um dos temas que a COP26 trouxe. Seja muito bem-vinda, Francine. Obrigada, Francis, obrigada, Alessandra, pelo convite. Uma alegria estar aqui batendo esse papo com vocês sobre questões tão, assim, da ordem do dia, né, gente? Que estão aí efervescentes. Então, estou muito feliz de estar aqui. Que bom. Tanto da ordem do dia, como eu disse até anteriormente com a Francine, né? Que a partir de agora são pautas inegociáveis. E os combinados estão aí. Vamos acompanhar as evidências dos combinados e vamos de papo bom, né? Isso mesmo. Vou trazer uma primeira pergunta aqui, Francine. Nós trouxemos um pouco aqui, né? Trouxe aqui, acabei de trazer essa sua jornada, o seu currículo, mas compartilha um pouco conosco, né, com a sua fala, a jornada profissional até o encontro que você teve aí com o capitalismo consciente. Você está no mudo, Fran? Muita Fran nesse evento, nesse Tem muita Fran, tem muita Fran em dobro, mas tá ótimo. Então, é exatamente isso que você mencionou, Francis. Eu assim, sempre tive, desde muito cedo, a convicção de que as empresas e os negócios são uma importante força transformadora da sociedade, não apenas pelos produtos e serviços, mas, sobretudo, pela capacidade de inovação e de impactar profundamente a vida dos stakeholders, né? Sejam eles os clientes, os colaboradores, os fornecedores, as comunidades, os acionistas, investidores. Mas essa forma de pensar, né, em que é possível gerar valor para todos, não era algo muito comum, né? Quando eu comecei lá atrás. Então, eu me lembro assim perfeitamente, no meu primeiro ano da faculdade de administração, um livro que eu li, eu não sei se vocês conhecem, Virando a Própria Mesa, do Ricardo Sandler. Ele escreveu esse livro em 80, foi na década de 80. Eu, no primeiro ano de faculdade, quando eu li esse livro, eu falei assim, nossa, que interessante, porque ele estava relatando detalhes de como é que foi assumir, aos 20 e poucos anos, a empresa da família, que era uma empresa super tradicional, enorme, que fabricava componentes de navio, uma coisa assim, e que ele implantou uma gestão absolutamente inovadora para a época, que era considerada uma gestão assim, com base, uma gestão democrática, horizontal, transparente, em que empoderava os colaboradores, e isso, imagina, isso na década de 80, né? Era uma coisa assim, muito, muito, muito nova. E eu me lembro assim, que eu me identifiquei com esse lado um pouco rebelde e muito diferente do tradicional. Mas aí segui, né, a minha vida com aquilo, de certa forma, dentro de mim. E ao longo da minha carreira, né, como você disse, Francis, eu passei por diferentes empresas, desde empresas de capital aberto, empresas que atuavam fortemente com impacto social, empresas na área de educação, e sempre procurei, na minha forma de gerir as pessoas que estavam comigo, eu procurei criar um ambiente que fosse mais acolhedor para as pessoas, tanto os colaboradores quanto os clientes, em que as pessoas se sentissem mais felizes, produtivas no trabalho, em que havia um ambiente assim realmente mais aberto. E, por exemplo, eu nunca me identifiquei com aquelas frases que a gente escuta muito ainda no mundo da gestão, sangue nos olhos, faca nos dentes. Mas, gente, pelo contrário, não faz sentido nenhum esse tipo de
posição, esse tipo de comportamento. E aí, enfim, né, fui vivendo lá os meus dilemas e vendo os resultados, né, que eu conseguia com as minhas equipes na forma de gestão. Mas quando no início de 2019 eu deixei, né, uma posição como diretora executiva numa empresa e fui viver uma espécie de um período sabático para estudar um pouco mais tendências e modelos de gestão, e foi quando, então, totalmente por acaso, aliás, talvez não por acaso, né? Na época eu achei que foi por acaso, eu ganhei de presente da minha irmã o livro Capitalismo Consciente, do Raj Sisodia e do John Mackey, né, os fundadores desse movimento, em que ali eles relatavam em detalhes também essa abordagem de negócios baseada em pilares muito interessantes, e aí eu pensei assim, nossa, isso existe mesmo, faz sentido, são empresas que têm uma gestão humanizada e ao mesmo tempo são lucrativas, que era algo que eu pensava também é possível associar impacto positivo e lucro, e assim, resumidamente eu cheguei, né, ou o capitalismo consciente chegou até mim, não sei, estamos aí nessa jornada e agora, assim, muito feliz de poder estar, inclusive, falando sobre esse assunto para conselheiros de empresas, né? Na Fundação Dom Cabral, por exemplo, dou aula no programa de desenvolvimento de conselheiros, então falar de capitalismo consciente e ESG para conselheiros, presidentes de empresas, era algo que até bem pouco tempo atrás era pouco provável, né, que tivesse espaço para isso. E hoje, felizmente, a gente está vendo mais abertura para esse tipo de tema. Né? Que bom. É a pauta da vez, né? E você falando do livro, né? Chegou um livro pela sua irmã. Para mim, minha filha é a Alessandra. A Alessandra coloca no Uber os livros dela, traz para mim, eu escambo e entre esse acervo, ela me encaminhou o Capitalismo Consciente. Eu falei assim, gente... quando a gente vê assim, a gente não está tão errado assim, né? Tem maneiras mais humanas de trabalhar com pessoas e fazer coisas que tenham propósito, né? E até para você trazer um pouquinho mais desse livro que a gente super recomenda, né? A gente falou, você poderia nos detalhar, inclusive, né, esse tema, como surgiu o conceito do capitalismo consciente, quais são os seus principais objetivos, alguns resultados que a gente possa trazer aqui. Você falou que esse diálogo está cada vez mais próximo, né, do board da companhia, das lideranças, de quem toma as decisões. E quando se pode afirmar, né, que uma empresa, de fato, ela é consciente e responsável? Será que existe essa empresa aqui nesse globo? Francis, eu sempre falo que as empresas conscientes ou denominadas conscientes, elas não são empresas perfeitas, mas são empresas que estão nesse caminho, nessa jornada, e que têm um propósito maior e que querem fazer o que é certo. Né? Não existe empresa perfeita, mas existem empresas que estão em um nível de consciência maior em relação ao seu papel e à sua responsabilidade das suas lideranças na condução de negócios que gerem valor para toda a sociedade. O capitalismo consciente, ele nasceu nos Estados Unidos, lá por volta de 2004, a partir de uma pesquisa que o Raj Sisodia, professor de marketing, né, e um dos fundadores do hoje movimento do capitalismo consciente, mas na época ele estava conduzindo uma pesquisa, foi uma pesquisa que teve algumas etapas, durou vários anos, começou em 2004, foi finalizar em 2011, mas, em síntese, o que ele estava pesquisando na época, ele mapeou empresas nos Estados Unidos, inicialmente, que eram muito queridas, admiradas, que desfrutavam de uma altíssima credibilidade e reputação no mercado, e começou a aprofundar um pouco mais nas características dessas empresas. Depois ele ampliou a pesquisa para o mundo como um todo, Europa, alguns países da América Latina, chegou a cerca de mais de 70 empresas que vão desde empresas de capital aberto e muito grandes, como 3M, como Southwest Airlines nos Estados Unidos, Johnson & Johnson, e outras de capital fechado, um pouco menores, mas o que ele identificou?
todas essas empresas, em maior ou menor grau, elas possuíam 4 características. Todas tinham um propósito maior nos negócios, que ultrapassava a questão do lucro. O lucro, a maximização do lucro para o acionista era um dos objetivos, não era o único objetivo. Elas tinham um outro propósito, um propósito maior. Um outro pilar, havia lideranças conscientes à frente dessas organizações. Lideranças que tinham um interesse genuíno em gerar um impacto positivo para a sociedade, né? Começando pelos colaboradores, pelos clientes, pelas comunidades. Um outro pilar era que essas empresas, elas procuravam, de fato, gerar valor para todos os stakeholders. Então, os modelos de negócios, a sua forma o seu posicionamento, o seu relacionamento com todos os stakeholders era no sentido de harmonizar os interesses de todos. E, por último, uma quarta característica comum era a cultura dessas empresas, que possuía características similares. Todas elas possuíam uma cultura onde havia confiança, respeito, transparência, integridade, amor e cuidado. Essas 4 grandes características se tornaram, então, os pilares do capitalismo consciente. Esse movimento se expandiu pelo mundo, chegou aqui no Brasil em 2013, através do Instituto Capitalismo Consciente Brasil, né, que tem passado por um processo de expansão. A Alessandra tem acompanhado bem de perto, né? A Alessandra como conselheira, assim como eu sou. E hoje é um movimento, uma grande comunidade global que agrega lideranças empresariais, executivos, profissionais de diversas áreas que realmente têm a convicção de que os negócios, é possível negócios que geram impacto positivo para a sociedade e, ao mesmo tempo, sejam lucrativos. Então, nasceu de uma pesquisa de marketing e foi se ampliando. Depois, um tempinho depois, o John Mackey, que é o fundador de uma grande rede de supermercados nos Estados Unidos, que é focada em alimentação natural e saudável, Whole Foods Market, o John Mackey veio a se juntar ao Rádio Cisódio e eles são os fundadores e os grandes embaixadores, digamos assim, dessa filosofia. É uma filosofia de negócios, não é uma certificação, é uma filosofia de negócios, né? E como é que tem como objetivo isso? Né? Propagar pelo mundo todo, nas comunidades empresariais, esses pilares do capitalismo consciente, com o objetivo de que a gente possa construir negócios mais inovadores, mais conscientes, mais sustentáveis, né? Então, esse é o movimento do capitalismo consciente. E que bom que a gente tem aqui no Brasil, em Minas Gerais, com a filial do capitalismo consciente aqui em Minas Gerais, que eu sou uma das fundadoras, e a gente está também num momento de expansão das atividades. Então, é uma atuação voluntária, né, que eu tenho já desde 2019, porque eu acredito que é possível, né, e a gente tem que trabalhar por isso. Com certeza. Maravilha, realmente assim, né? Quem conhece o capitalismo, né? Eu fui apresentada a ele, como a Francine falou, ela que me apresentou e a gente levou para a associação comercial. De lá eu mergulhei fundo, talvez com essa mesma busca, né? Talvez eu estava nessa busca há muito tempo também de tentar entender tanto o ser humano quanto as relações profissionais e por que às vezes eu não entendia determinados comportamentos ou, sei lá, formas de se liderar, né? Como a Francine falou no início, sangue nos olhos, essas coisas, eu falava, não, gente, tem uma coisa que não está certa. E talvez essa minha eterna busca pelo humano chegou, né? Agora que a gente vai viver esse novo momento aí no futuro, não mais da realidade aumentada, mas da humanidade aumentada. Então, isso faz todo sentido. Capitalismo consciente. Bom, Francine, nós falamos nessa temporada, né, de negócios do futuro, né, das tendências, né, que a pandemia trouxe, né, todas as mudanças que aconteceram, que, né, acelerou a transformação digital e também mudanças de pensamento, né, desse pensamento e comportamento desse novo consumidor, né? O consumidor é novo, o cliente é novo. São novas dores, novas motivações, novas necessidades, é novo, é o maior desafio. E na sua percepção, né, como está a intenção
Aí a intenção, a afetividade e a efetividade das organizações nessa direção aí mais socialmente responsável aí. Eu vejo desafios, claro, né, que a pandemia nos trouxe. A pandemia tem uma frase, né, na verdade é um mote que eu gosto muito do Fórum Econômico Mundial, que foi lançado ano passado, que fala o seguinte: o mundo mudou. Nossas fragilidades foram expostas, os nossos desafios se tornaram maiores, os nossos sistemas precisam de um reset. E cada um de nós tem um importante papel a desempenhar. Então, eu vejo dessa forma, vejo que uma das questões assim que eu posso destacar como um aspecto positivo diante de tantos desafios e todas as questões relacionadas às perdas de vidas, enfim, todas essas questões da pandemia, mas tem uma questão que eu vejo como positiva, que é o seguinte: a pandemia propiciou uma oportunidade para as empresas resgatarem a confiança da sociedade nelas. Porque nos últimos anos vivemos episódios relacionados a questões de corrupção, de falta de ética, que desgastaram muito a confiança da sociedade no nosso trabalho como empresas. Na pandemia, as empresas tiveram uma ação protagonista diante de várias providências e saíram na frente, né, em várias questões, assumiram compromissos e cumpriram compromissos no sentido de proteger os seus colaboradores, as comunidades, né, uma série de iniciativas que a gente viu que foram muito bacanas. Então, a pandemia trouxe para as empresas uma nova licença social para elas operarem. E tanto que tem pesquisas muito interessantes que foram publicadas recentemente, tem uma agência global que estuda comportamento do consumidor, que chama Edelman, que divulgou, tanto o ano passado quanto esse ano passado ela divulgou uma pesquisa dizendo, e está relacionada a essa mudança de comportamento também do consumidor, da sociedade como um todo, que 97% dos consumidores brasileiros entrevistados para essa pesquisa esperam das empresas que as empresas atuem na resolução de problemas socioambientais. Então, não mais apenas no fornecimento de produtos e serviços, mas que ela tenha um envolvimento com questões relacionadas à pobreza, mudança climática, questões trabalhistas. E uma pesquisa que essa mesma agência Edelman divulgou esse ano, muito interessante, mostra que as empresas são a instituição mais confiável no mundo e aqui no Brasil. As pessoas confiam mais nas empresas do que nas organizações do terceiro setor, do que no governo e do que na mídia. 70% das pessoas entrevistadas disseram que confiam nas empresas. Então, isso é muito positivo e a gente tem nas mãos uma oportunidade de realmente... O que nós vamos fazer com isso? Com essa oportunidade de resgatar essa confiança que a sociedade tem depositado e uma grande expectativa. Então, eu vejo, tem um dado também muito interessante, que eu acho que a pandemia também trouxe nesse sentido, gente, né, de negócios do futuro, né, muito em linha com a nossa pauta, que são as startups que surgiram nos últimos anos. A gente tem um conjunto de quase 400 startups que foram mapeadas recentemente, todas elas atuando nas questões ambientais, sociais e de governança. Né? Acho que a Francine travou para você, Fran. Ela travou. Vamos aguardar, gente, que isso é a pandemia tecnológica, né? Também passamos por isso. Guardar que ela volte. O ESG. Voltou. Francine, você travou. Você está sem áudio, você travou. Está sem áudio.
Pronto, estou me ouvindo? Isso. Voltei, estou de volta. Acho que foi minha internet aqui. Mas então eu falava, gente, das startups, né, que foram mapeadas. A maioria das startups que surgiram nesses últimos 2, 3 anos são startups que estão justamente posicionadas em oferecer soluções para demandas ambientais, sociais e de governança. Então, a maioria delas em soluções voltadas para o meio ambiente, uma outra grande parte para soluções sociais e uma pequena parte para as questões de governança. Mas isso nos mostra, né, que a gente está num cenário tanto das grandes empresas estarem com esse olhar para as questões ambientais, sociais e de governança, por uma gestão mais humanizada e responsável e consciente, quanto startups. Então, esse é um assunto que interessa para empresas de qualquer setor e de qualquer porte, né? Então, eu acho assim bacana, muito em função disso também. Excelente, muito bom. E você citou aí o Reset, né? Que o Fórum Econômico Mundial falou do The Great Reset, que é essa grande reinicialização do planeta, da humanidade, da economia, que eu também acho que é extremamente necessário nesse momento. Francine, um desafio para as organizações também é materializar, né, a gestão dos impactos sociais. Então, como que tem evoluído essa questão, né, principalmente agora, né, que investidores, né, a partir da pressão social, né, de tudo isso que está acontecendo nesse grande momento, né, essa pressão toda aí por essa mudança, né, e o acesso às informações também tem cobrado evidências das empresas, porque eu acho que agora não tem mais como a Francis falou, escapar, né? A pauta é inegociável, então ou você vai realmente receber uma pressão e até que ponto você vai suportar isso tudo, né? Se você não pegar carona nessa mudança, nesse processo. Eu acho que acabou o tempo de ficar só no discurso. Não dá mais para ficar só num discurso bonito, né, num discurso que a gente, como sociedade ou como investidores, a gente não vê na prática aquilo acontecendo. E aí entra realmente essa preocupação com a materialidade. Então, é importante entender, né, o que é uma análise de materialidade, por que é importante o conceito de materialidade? Porque as empresas precisam identificar quais são as questões dentro desse rol aí de questões ambientais, sociais e de governança, que é o foco da atualidade, né? Quais são as questões que são mais relevantes para os seus stakeholders e quais são essas questões que são mais relevantes para o negócio e cruzar. Ao cruzar isso, o foco vai ser naquelas questões que são muito importantes para os stakeholders e muito relevantes para o negócio. Então, você já começa a priorizar. Por quê? Porque não adianta uma empresa desenvolver ações totalmente desconectadas com o seu negócio, né? Porque não vai fazer sentido, lá na frente não vai haver uma continuidade. Então, o que a gente vem percebendo, o que eu venho percebendo, é que cada vez mais, tanto os investidores quanto a sociedade quer evidências concretas do que as empresas estão fazendo. Tem uma pesquisa publicada recentemente pela KPMG que mostra, eles fizeram um mapeamento global de 5.200 empresas, as maiores empresas do mundo, incluindo aqui as empresas do Brasil, e 80% dessas empresas publicam relatórios de sustentabilidade. Então, isso, por exemplo, quando eles começaram a fazer esse mapeamento em 1993, só 12% das maiores empresas do mundo publicavam relatórios desse tipo, em que traziam, né, toda a questão, por exemplo, da materialidade. Hoje esse número subiu para 80%. Mas ainda há relatórios, por exemplo, que a gente lê e não há ali um detalhamento concreto. Então, quando você lê a carta, a mensagem do presidente, que geralmente lá nas primeiras páginas tem a mensagem do presidente. A mensagem do presidente está desconectada com o conteúdo que está lá no relatório, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu observo, né? Por exemplo,
ainda é muito confuso essa questão das métricas, dos padrões, isso é um aspecto que precisa ainda ser... tem todo um debate mundial, global, em relação à padronização. A gente tem modelos como o GRI, que é o modelo mais utilizado pelas grandes empresas. Agora, essa questão da materialidade, hoje, ela está mais, e dos relatórios, né, de sustentabilidade, relatos integrados, ela está mais voltada para as grandes empresas, mas vai chegar nas empresas de pequeno e médio porte, porque isso vai ser uma cascata, em que as grandes empresas vão envolver toda a sua cadeia produtiva, todos os seus fornecedores, e num processo primeiro educativo, e depois de pressionar para que essas empresas também sigam esses padrões. Então, acho que é um assunto que interessa e todos nós, né, temos que nos envolver e estudar um pouco mais para entender sobre como que a gente vai evidenciar e como que a gente vai conectar isso com a estratégia do negócio. E por falar em conexões com a estratégia do negócio, né, Francine? Há iniciativas aí existentes, a gente está falando que essa pauta já está aí, né? Que visam fortalecer a responsabilidade social e também a humanização com a implementação das frentes de ESG, como a gente está discutindo tanto aqui, né, que está mais próximo das organizações isso, mas também certificações, como o caso do Sistema B, a pesquisa humanizadas, que está crescendo a cada ano, incrível ver esse crescimento, mas que talvez o nosso empreendedor, o empresário que está aqui nos escutando, não saiba dessas alternativas. Então, conta um pouquinho para a gente sobre essas frentes, né, que estão aí cada vez mais amplificadas, e qual a efetividade dessas iniciativas para os negócios, por favor. Eu vejo, assim, de forma muito positiva essas iniciativas. Eu acho que elas vêm realmente a contribuir e elas abrangem empresas também de qualquer segmento e de qualquer porte, né? Então, quando a gente fala em diversidade e inclusão, a gente tem que pensar nisso também, em ações, iniciativas que não sejam só para as grandes empresas e que as pequenas também, né, as startups, né, possam se ver ali inseridas. Então, por exemplo, a questão da certificação B, né? As empresas B são aquelas empresas que cumprem altos padrões no que se refere ao relacionamento com clientes, com as comunidades, com os colaboradores, com o meio ambiente, as questões de governança. A demanda pela certificação B, do ano passado para cá, cresceu 50%. Então, a pandemia também, né, mostrou isso, né, que as empresas precisam correr atrás dessa certificação, e o bacana que eu acho dessa certificação é que, antes mesmo de ser uma certificação, é um instrumento de gestão, em que as empresas podem avaliar como é que elas estão em cada um desses pilares, né? Então, é uma iniciativa muito bacana, qualquer empresa, de qualquer setor pode fazer o seu assessment na plataforma do Sistema B. A questão das empresas humanizadas da pesquisa também, nessa última edição, e a Humanizadas é uma startup que surgiu, né, recentemente e que está prestando um serviço justamente que vem ao encontro dessas questões. Então, eles mapearam 226 empresas nessa última edição, de todo o Brasil, e ficou muito nítido que quanto maior o nível de consciência, o rating de consciência da empresa, maior retorno financeiro ela tem, maior bem-estar ela gera para os colaboradores, melhor experiência de gerar valor para os stakeholders. Então, assim, são iniciativas muito, muito positivas, muito interessantes, que estão crescendo. Eu fico feliz de ver, né, o próprio capitalismo consciente, com mais empresas aderindo, apoiando, querendo entender mais sobre isso. Então, acho que a gente está num momento de muita... Eu sou otimista com os pés no chão, né, no sentido de que calma, não é de uma hora para outra, né? Eu acredito que tudo isso só vai acontecer se a gente fizer uma revisão profunda nos valores e na cultura organizacional que permeia, né, o mundo empresarial como um todo. É importante você trazer esses números, porque a gente não está falando só de quantidade de empresas, né? A gente está falando de qualidade das empresas que estão buscando. E como a Lê trouxe bem, tem esse novo consumidor, né? Essa sociedade que está de olho também no comportamento dessas empresas, se está no papel ou se as práticas estão falando de maneira
de maneira evidente, né? Sim. E a gente está aqui chegando ao final, morrendo de dor. É sempre assim. São passa 30, rápido. 40 minutinhos, passar rápido. É para todo mundo ficar com gosto de quero mais, de ir lá no Legacy for Business e entender um pouco mais o negócio, acessar capitalismo consciente, procurar todos esses caminhos que a gente está trazendo aqui. Mas queria fazer uma pergunta para você, para também ajudar esse empreendedor que está aí em casa. E, meu Deus, isso aí às vezes é novo para mim, ou eu estou engatinhando e está difícil, porque não é um processo fácil sair do que é resultado e lucro para entender o que é que de fato é propósito e causa impacto. Então, falando de futuro, quais perguntas os empreendedores hoje precisam se fazer ao continuar ou trazer um negócio de forma responsável ao mundo? Olha, eu diria que são 3 perguntas fundamentais e bem objetivamente falando que o empreendedor deve fazer. Primeiro, que diferença eu quero fazer no mundo com o meu negócio? Lembrando que o mundo começa bem próximo, né? Não é um mundo lá, é um mundo aqui pertinho. Segundo, o mundo fica melhor com a nossa presença? Terceiro, alguém vai sentir nossa falta se a gente deixar de existir? Acho que é um bom começo, porque está totalmente alinhado com essa questão do propósito, né? De pensar no propósito, e a partir dele virão todos os outros passos e etapas importantes na construção de uma cultura organizacional que esteja alinhada a esse propósito. Nossa, perfeito, gente, meu Deus. Só 3 perguntas, né? Só 3 perguntas. Só 3. Senão nem começa. Que bom, Francine, a gente poder te ouvir sempre. Eu gosto muito de te ouvir, aprendo muito com você. Você é responsável aí por fazer o bichinho do capitalismo consciente me picar. Você é responsável. Então, eu sou muito grata, porque foi muito boa essa picada que eu tomei. Te digo que foi maravilhosa. E realmente a gente precisa entender isso tudo, mergulhar, né, nesse novo momento que a gente está vivendo, nessas mudanças exponenciais, nesse futuro que a pandemia trouxe, acelerou, né? O futuro está aí, gente, assim, chegou, e como é que a gente muda a nossa realidade, né? Com todo esse... com tudo que a pandemia provocou, né? As reflexões, essas mudanças de comportamento, o novo cliente, né? Nos acelerou enquanto seres humanos. Então, todas essas mudanças e transformações e esse futuro que chegou precisa realmente dessas 3 perguntinhas responder de fato, né? O que eu faço que realmente muda uma realidade, muda as pessoas, muda uma vida, e realmente se isso é importante para o mundo. Esse é o novo pensamento, né, Francis? É isso aí. Bom, a gente está aqui, né? Trouxe Francine para poder, de maneira muito consciente, que a gente trabalhou essa jornada dos negócios do futuro, trazendo saúde, né? Trazendo fintechs, trazendo todas essas demandas emergentes do mercado para que a gente possa entender para onde que está indo esse ambiente mais aberto, mais inclusivo, mais sustentável. E não tínhamos pessoa melhor do que a Francine. Ficamos até na discussão, traz antes, traz no meio. Falei assim, não, é para fechar. Porque não adianta nada a gente discutir todas essas questões de futuro de negócios se a gente, antes disso, não fazer essas 3 perguntinhas. Então, antes de concentrar em todos os 51 episódios que tem no Inovação em Pauta, que comece por esse aqui. Se fizer essas 3 perguntinhas, com certeza você vai, no mínimo, se conscientizar de fazer um negócio que, de fato, vai ter mais probabilidade de ser abraçado pela sociedade, menos ansioso e ficar muito feliz de poder estar produzindo uma coisa que a gente dorme no travesseiro com muito mais tranquilidade. A entrevista em artigo, vocês já sabem, vai depois para o nosso LinkedIn, porque como inovação é para todos, é multicanal também, então, para estar acessível para todos. Convidar vocês para também nos acompanharem no nosso Instagram, também no Facebook, que são os nossos canais. E quem quiser entrar em contato conosco, fique muito à vontade também por meio dessas plataformas. Nós estaremos numa programação especial, né, nesse fim de ano, estamos aí finalzinho de novembro, início de
de dezembro. Continue nos acompanhando. Em breve nós faremos mais uma temporada para conectar você que está em casa com a inovação. E a gente está falando de pessoas reais que têm feito acontecer. Até lá, acompanhe nossas mais de 50 entrevistas e agradecemos muito toda a audiência durante esse período e o compartilhamento de vocês sobre os nossos conteúdos e também provocando pautas para o Inovação em Pauta, porque é um canal que informa e que desmistifica que inovação é para todos e fazer essa rede, essa comunidade acontecer e crescer é o que nos deixa muito felizes. Muito obrigada a todos. Francine. Obrigada, muito obrigada pela oportunidade, um beijo para vocês, vocês são vozes importantes aí na propagação de todas essas questões, Alessandra e Francis, e obrigada à audiência também. Obrigada, e eu gostaria, Francis, de terminar com uma frase de um dos grandes futuristas aí do nosso tempo, Alvin Toffler, quando ele diz que os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não saberão ler ou escrever, mas aqueles que não saberão desaprender, reaprender e aprender. Então, bem-vindos ao futuro e esse novo momento, né, que é o que a gente chama de learnability, né? Aprender, capacidade de aprender, reaprender e desaprender. O canal Inovação em Pauta é para isso. Vem com a gente, temporada 2022. Obrigada a todos.